Sim, na questão escatológica nós estamos vivendo o que eu sou enviado. O ministério de Elias, que é o ministério da restauração. Eu sou o homem que anuncia a proximidade de Jesus Cristo. Nenhum outro tem coragem de apontar anos tão próximos como eu faço. Antes de mim ninguém fez e depois ninguém fará. E o senhor acredita que em 7 anos o senhor consegue levar essa mensagem para o mundo inteiro, pastor? 7 anos. 7 anos ela já passou, já está no mundo inteiro. Outra coisa, esse conceito de que o evangelho será pregado ao mundo inteiro, está errado. É Tá mesmo, errado. pastor? Tá completamente errado. Eu aprendi errado, pastor? Aprendeu errado, não só você, toda a cristandade. Em Mateus capítulo 24, Jesus vem mencionando coisas e de repente tem uma transição ali que ele diz assim, e então o evangelho do reino será pregado a toda a criatura. Esse e então, ele já mencionou anteriormente o implante do milênio. Então é só no milênio que o evangelho do reino será pregado a toda criatura. O evangelho ser pregado no mundo inteiro hoje é impossível. Impossível. Sem contar que os pastores que estavam lá em cima despencaram. As igrejas se transformaram em verdadeiros prostíbulos. Casa de vagabundagem. A igreja se transformou num território onde Satanás passeia por ela. Os pastores viraram verdadeiros bandidos engravatados, envergonhando o nome de Jesus Cristo, indo para a televisão, distribuir conta corrente, Pix, pedindo dinheiro como se Jesus Cristo fosse um mendigo que estivesse precisando de dinheiro de qualquer um, e ainda se orgulham dizendo, olha, eu recebi tantos R$1.000 de uma pessoa que nem é da fé cristã, recebi, um católico me enviou tantos R$1.000, por favor, vamos parar com isso. Que negócio é esse? Um Cristo mendigo que precisa de alguém para dar Pix para ele? Não, essa não é a realidade. Então as igrejas nunca mais crescerão e alcançarão o mundo. Esquece. Quando a Bíblia diz em Mateus 24, e o evangelho do reino será pregado a toda criatura, ali já está implantado o milênio. Só que, com respeito aos exegetas, mas eu não sou apenas um exegeta, eu recebo a revelação de Deus. Ah, por quê? Você está se achando melhor que os outros para receber a revelação de Deus? Estou. Vou dizer por que eu sou o melhor. Eu sou o melhor porque na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, enquanto muitos estavam desfilando nos prostíbulos, eu estava comendo Bíblia. Enquanto muitos estavam na samba, na praia, no futebol, cantando as garotinhas e as menininhas por aí, eu estava comendo Bíblia. Então eu sou o melhor. Enquanto muitos estavam passeando, curtindo a sua vida nas MPB, nos shows populares, curtindo o seu rock, deixando o culto da igreja, deixando a escola dominical, deixando o evangelismo para curtir a sua vida. Não, porque eu sou jovem, deixa esse negócio de pregar para os velhos. Quando eu tiver velho, eu vou pregar também. Enquanto eles faziam isso, eu estava negando a minha juventude em cima de uma Bíblia. Eu estava negando, eu estava com as minhas dificuldades. Eu era criticado pelos meus irmãos. Vamos lá jogar uma bola? Não. Tô lendo aqui. Que isso, cara? Um sol desse? Por favor. Então eu sou o melhor que Jesus Cristo tem na terra, porque eu renunciei à minha juventude. Eu não conheço um quarto de motel com uma prostituta. Isso não conhece. Pode vasculhar todos os hotéis da cidade, meu nome não está escrito em nenhum teto. Eu sou o melhor que Jesus Cristo tem. E por isso eu recebi o chamado para ser Elias, o último que anuncia a sua vinda. Pastor, topa algumas perguntas? À vontade. Se alguma delas te incomodar, o senhor não precisa nem responder. O que eu acho muito difícil, né? Por que o senhor se declara, se auto-intitula o Elias mencionado em Malaquias 4:5? Veja, em 1º e 2º Reis, no capítulo 18, nós temos ali Elias e os profetas de Baal. E a cena é que diz que Elias restaurou o altar do Senhor. E dali nós identificamos, pela ação de Elias, que ele tinha um ministério chamado Ministério de Restauração. Elias vai para o céu, mas a capa que representa o ministério, a capa é símbolo de ministério, cai, mostrando, segundo a Bíblia, que aquele ministério não se ausentaria facilmente, na verdade nunca se ausentaria da face da terra. E aí vem Isaías no capítulo 40, no verso 3, e diz que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa palavra vai se cumprir sobre João Batista, em que ele anuncia a restauração específica dos judeus. Mas os judeus não lhe deram ouvido.
Tanto que depois veio o massacre. No ano 70, Roma acaba com eles. Não deixa pedra sobre pedra, destruiu o templo completamente, se cumprindo a profecia de Jesus. Então, João Batista é também, em virtude do ministério de restauração, chamado de Elias. Mas ele não é o Elias de Malaquias capítulo 4, mas ele também é chamado de Elias. Quando vem em Mateus 17, capítulo 11, Jesus desce do Monte da Transfiguração e os discípulos perguntam: Senhor, nós reconhecemos, caramba, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus vai e brinca com as palavras, entre aspas. Diz que, não, Elias virá. Veio. Não, primeiro ele diz, em verdade vos digo que Elias virá. E se quereis saber, Elias já veio. Vocês não... Então, mas o que virá é um. Entendi. E o que veio é outro. Aí diz que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Sim, no que veio. Porque o que veio foi a voz da restauração ao fim da lei para a nação de Israel. Mas viria um Elias gentílico que fecharia a era da igreja. E eu estou fechando a era da igreja. Depois de mim não vai se levantar mais ninguém. Será que as pessoas não são capazes de perceber a unção que está sobre mim? Será que elas não são? Será que dentro desse estúdio aqui não tem ninguém sendo impactado por essa unção que está sobre mim? Eu sou o último Elias que havia de vir. Quem não quiser receber, que não receba. Mas o trajeto vai ser cumprido. Então, Jesus vem e diz assim, ó, em verdade vos digo que Elias já veio. Ele está mencionando João Batista. Ele diz, e se quereis saber, fizeram com ele tudo o que quiseram. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Não é só a nação de Israel. Todas as coisas. Eu pego a nação de Israel, eu pego o judiciário, eu pego o Brasil, eu pego o mundo, eu pego os Estados Unidos. De modo que eu já falei que eu cuspo na Constituição dos Estados Unidos. Eu não respeito os pastores dos Estados Unidos. São bandidos, mercenários pedindo e esmolando dinheiro em nome de um tal Jesus que não é o meu. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz Elias virá, isso é futuro. Isso é futuro do presente. A expressão futuro do presente, no verbo virá, significa que é algo que só poderá ser cumprido a partir do momento da fala. Então, Elias virá, mas só que João Batista já tinha vindo. Então, quando ele usa o futuro do presente no verbo vir, ele não está falando de João Batista. Ele está falando de mim. Está falando de alguém que viria no cumprimento de Malaquias, capítulo 4. Aí vem o Evangelho de João, perguntam para João Batista, quem és tu para que nós demos resposta que nos tem perguntado? E ele diz assim, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Ora, eu sou o enunciado do profeta Isaías, Isaías 40, verso 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aí pergunta no capítulo de João 1, verso 21, és tu Elias? Ele diz, não sou. Ele diz que ele não é o Elias, que não é. porque ele faz separação entre a voz do deserto, o tipo de mover espiritual que o classifica como Elias, mas não o Elias de Malaquias capítulo 4.